Seja bem-vindo a mais um Turbina Cast, o seu podcast que fala de vendas, de empresário para empresário, com muita dica prática para contribuir com os seus resultados. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Turbina Cast o Aurélio e o Patrick, diretores da Doma, essa empresa de tecnologia, de software que está passando por um processo de transformação sensacional, ampliando as suas atividades aí em todo o território nacional. E que a gente vai poder falar muito hoje aqui de vendas, de como está sendo esse processo de transformação. Dizer que é muito bacana recebê-los aqui para o Turbina Cast. Vou deixar que o Aurélio se apresente, depois o Patrick também. Fala para nós aí, Aurélio Ludwig, diretor da Doma. Pois é, uma grande satisfação estar contigo aqui nesse podcast, batendo um papo, falando do nosso projeto, né? E como diretor e fundador da Doma, juntamente com o meu parceiro Patrick aqui, a gente está muito contente e muito mais por estar contigo nessa jornada de renovar a nossa equipe de vendas e fazer um diferencial. Que legal. Patrick Cavalheiro, desenvolvedor de software, acreditou na ideia do Aurélio, se uniu a ele para criar um produto e hoje é diretor que responde pela área comercial. Tu vê só, né? Nós vamos falar disso mais para frente, mas te apresenta aí também, dá o teu boa noite. Claro. Boa noite a todos, meu nome é Patrick Cavalheiro, Patrick da Doma nas redes sociais aí. Comecei lá com 16 anos junto com o Aurélio, né? Então, um jovem guri lá começando a faculdade de desenvolvimento, desenvolvi aí todo o início do produto, né? Hoje, obviamente, a gente tem uma equipe que a gente coordena, que nos ajuda e grandes parceiros lá que nos ajudam a desenvolver um produto maravilhoso e assumindo essa função aí há pouco tempo em relação à gerência comercial e estou me divertindo muito nisso aí, tá um processo muito legal e contigo fica mais fácil ainda, né? Que legal, cara, que bacana te ouvir assim. E eu acho legal justamente por tu ter vindo da área técnica. Eu acho que hoje nós temos muito ao que contribuir aqui com o nosso, com a nossa audiência também, justamente falando dessas experiências que são... Cada empresa que vem aqui, Aurélio, tem uma característica, por mais que a gente implemente a turbina de vendas, é uma turbina diferente da outra, né? E isso vem justamente dessa base que vocês trazem aqui. Eu queria saber, assim, como surgiu a ideia e como é que começou a Doma? Começar com o Aurélio, depois ver a percepção do Patrick também. Fala um pouquinho da Doma para nós, como é que surgiu a Doma, como é que surgiu a ideia de fazer um software de gestão? E desenvolve aí, quero te ouvir. Pois é um sonho antigo, bem grande, filho de bodegueiro, né? E daí via como que o dinheiro entrava na empresa e sumia, né? Aí outros casos, trabalhando, conversando com pessoas, o pai tinha o dinheiro, tocava a loja, vendeu a prazo, quando viu não tinha mais dinheiro para cuidar do negócio. Aí eu fui me credenciei a instrutor e consultor do Sebrae, planos de negócio, e resolvi entregar uma ferramenta para esse empresário poder administrar o seu negócio. Aí surgiu a ideia de criar um processo de controle de gestão da empresa. E o nome inicial era Onde está o meu dinheiro? Aí criamos o sistema de gestão, né? Aí passou um bom tempo... Isso há quantos anos atrás? Hoje nós estamos com 13 anos de empresa, dá para dizer mais uns 5, 18 anos atrás. Olha que legal. Que virou realidade. E daí numa conversa com o diretor regional do Sebrae aqui de Chapecó, que é o seu Udo Trenempol, ele diz, tu tá perdendo tempo, alemão, vai trabalhar e ganhar dinheiro. Olha aí. Aí no dia seguinte, eu virei o São Miguel do Oeste para achar um cara que pudesse fazer o meu projeto virar realidade. Doido. Um maluco acreditasse em mim. Aí eu encontrei um piazote de 16 anos, aluno e professor do Senai, com 16 anos. Pô, esse cara... Aí eu dei o projeto. Prodígio, pensou, esse é um garoto prodígio. Aí tá uma história muito linda que a gente acaba contando. Eu falei para ele, eu preciso que tu faça isso aqui. O professor que me indicou, ele disse, 3 horas tu faz. Aí eu mostrei para ele, tal. Não, vai levar uns 3 dias. Beleza. Em 3 dias a gente se reuniu. Aí ele disse, pô, isso que vai um tempo. Depois ele disse, passei 3 meses. Aí quando terminou, virou 3 anos de trabalho para montar o projeto. Continua igual a área de desenvolvimento, né? Nunca termina. Que virou uma grande realidade hoje. E graças a Deus está dando certo e a gente conquistando espaço no mercado. Que legal. A tua percepção, Patrick, do outro lado da moeda. Pois é. Quando veio esse maluco aí começar a contar número e DRE e balancete e o cara ter que com 16 anos, imagina eu lá
Meu negócio era programar, né? E aí a gente lá vendo, aprendi muito sobre gestão, contabilidade, me ensinou a fazer lançamento de contábil, para mim aprender sobre gestão, né? E aí então, porque desde o princípio isso ficou muito claro que já existia muitas ferramentas de automação no mercado, né? Então, automação de PDV, automação de fiscal, cupom fiscal, isso já existia, né? E o propósito sempre foi essa questão da gestão financeira do negócio, mostrar onde está o dinheiro do negócio, e isso eu consegui captar muito cedo, né? Então, o sistema a gente começou justamente pela parte financeira dele, desenvolver toda a parte de gestão financeira do negócio, para depois sim embutir a automação que toda empresa precisa ter, a parte fiscal, controle básico, né? Começou buscando uma visão mais gerencial. Gerencial. Então, o nosso propósito hoje continua o mesmo desde o início da empresa. Isso foi legal. E nosso primeiro cliente, que foi a Thalia lá de Bandeirante, a gente conseguiu fazer a empresa dela, que vendia bastante, ter lucro no bolso, porque no começo ela não tinha, né? Ela até brincava, né? A gente vendia e não via a cor do dinheiro, né? E quando a gente implantou lá o sistema, o nosso primeiro cliente, há 13 anos atrás, eu tive a certeza de que a gente estava no caminho certo. Falei, ó, as ideias desse maluco aí não tá tão fora assim, acho que a gente consegue ganhar mercado com isso aí e realmente mudar a vida das pessoas, das empresas e levar a gestão para eles. E eu lá, um guri com 16 anos, né, o que eu sabia fazer era programar, desenvolver software, né? E naquela época nós nem falávamos muito em vendas, né? E daí tu topou o desafio de criar uma ferramenta. Isso. Desde o início, o propósito era criar um software gerencial que fosse agregando mais funcionalidades, que tivesse a visão gerencial. Da onde que veio isso, Aurélio? Na verdade, o objetivo era único. A tua formação de origem é contabilidade, você tem o escritório de contabilidade, inclusive. Tenho escritório de contabilidade. Ali que você percebeu que havia essa carência no mercado, de uma visão mais gerencial? Na verdade, essa ideia veio até praticamente antes do escritório, né? Porque eu ajudava meu pai no negócio e tal. Depois fui trabalhar em empresa do ramo também, né? Também via a necessidade de controlar os recursos. E duas frases que a Thalia fala, que a diretora lá da Thalia fala, que explica muito bem o nosso produto, quando eu instalei o sistema, comecei a olhar para o sistema, eu vi que eu tinha 2 furos muito grandes na minha empresa. Primeiro, eu vendia muito mal. Eu tinha uma fortuna para receber e nunca fiz a soma quanto que eu tinha fora em dinheiro. Mudei o sistema de vender do dia para a noite. E o segundo foi quando botei o estoque dentro do sistema, eu vi o que eu tinha e o quanto que o meu estoque era obsoleto e não girava. Então mostrou uma versão muito boa do que o nosso sistema hoje, meio do Patrick, da equipe toda que trabalha conosco, capaz de proporcionar. Capaz de proporcionar ao empresário. Então essa é a nossa grande realidade. E o segundo ponto importante, que a gente também sempre destaca, ele tem que ser autodidata. Digamos assim, um sistema que tu entra ali e faz sem ter formação de informática para poder mexer no sistema. Uma pessoa de 60, 70 anos mexe tranquilamente no nosso sistema. Bem intuitivo. Bem intuitivo, né? Então esse era o projeto, ser um negócio intuitivo que desse resultado e que mostrasse para o empresário como melhor controlar as suas finanças e fazer funcionar o seu negócio. E nesses 13 anos, a Doma deve ter passado por muitos desafios. O primeiro foi a construção do produto, aí conquistar o primeiro cliente, o segundo cliente, e aí começar a coisa a girar. Entrar no mercado. Quando começa a girar, vê que a tecnologia está ficando obsoleta, tem que se reinventar, vai... Até o ponto que nós nos conhecemos. Vamos lá, quero trazer agora para um ponto mais presente, assim. Em que momento que a gente se conheceu? Em que momento da Doma? Podemos dizer o seguinte, que a gente começou a decair na venda. A gente estava trabalhando bem, estava indo, tinha um bom número de clientes e tal, mas a gente fechou 2024, estava decaindo. Começou a nossa venda, digamos assim, a gente parou de acreditar no nosso produto, vendendo ele muito barato porque achava que o mercado exigia preço mais em conta e deixamos de acreditar no nosso produto. E chegamos no final do ano, praticamente, a gente viu que o caixa desapareceu, faltou. Aí eu disse, bom, está na hora de fazer alguma coisa diferente nessa empresa para a gente não perder e até para manter, o que eu sempre digo para eles, manter toda a equipe que acreditou em nós de pé e seguindo em frente. Aí eu decidi, nós temos que montar um time de vendas.
Para realizar esse projeto e fazer isso acontecer, eu resolvi me associar à CAT, né? Aí acompanhando, vindo aqui em Chapecó, participando das reuniões, participando de uma reunião do BRD Light, né? Que era a equipe de vendas, e acompanhando os material e tudo, eu encontrei um podcast de um senhor que o senhor deve conhecer muito bem, o tal de Leandro Leal, e que falava em montar uma equipe de vendas com as turbinas e tudo mais dentro da sua empresa. Eu disse, é este, e decidi chamar. Eu vi o podcast, em questão de 20 minutos nós estávamos negociando o valor das consultorias que hoje nos traz aqui. Um podcast que nós gravamos aqui na Closer, né? Falando da turbina de vendas. Você assistiu isso, acho que foi compartilhado no grupo do Deatec aqui, do Polo Tecnológico. Isso, do Deatec, né? exato. E aí você assistiu e me chamou, te respondi na hora e engatou uma conversa boa, exato. Muito boa. Contamos a nossa história, você contou o seu trabalho, os seus cases de sucesso. Eu disse, é tudo que nós precisava, né? E graças a Deus, hoje estamos muito satisfeitos. O Patrick também pode falar sobre esse assunto, que hoje nos mudou a nossa realidade. Não, mas não vamos fazer propaganda, vamos falar de vocês. Eu quero saber do Patrick. Patrick, a tua percepção naquele momento, assim, da empresa, o que estava incomodando vocês? O que estava faltando? É o setor comercial mesmo, a venda, né? Eu como diretor de produto da equipe de desenvolvimento, desenvolvia um baita de um produto, eu olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui é bom demais para estar aqui onde está, entendeu? Para estar em tão pouco cliente, para estar em tão pouco lugar e não era só nós falando, né? O nosso produto era os nossos clientes, a gente fez projeto com empresas de fora que fizeram pesquisa de mercado, conversavam com consultores, com pessoas e mostravam o produto. Cara, isso aqui é bom demais. E eu olhava para o Aurélio e falava, cara, como é que nós não podemos vender tão pouco um negócio tão bom assim? Os malucos aí vendendo coisa muito pior, né? E a gente sempre tinha aquela noção de que é o melhor. Isso era algo enraizado lá na empresa, o Aurélio falou sobre isso, que a gente sempre tinha noção que para vender tinha que ser o melhor produto e o melhor preço, e isso travava o nosso crescimento, né? E eu vinha falando para o Aurélio, eu vinha falando que nós precisava de algo diferente, eu já vinha conversando com o Aurélio sobre isso, e né, o estralo foi o final de ano que o caixa deu susto, mas nós vimos falando, Aurélio, nós temos que investir mais na parte comercial, buscar recurso, investir na empresa, porque, cara, ou dá ou desce é 13 anos e a coisa tem que acontecer. E o que a gente tem feito aqui é algo muito top a nível Brasil, e tenho certeza que isso aí pode escalar muito grande, né, cara? Então, nós precisamos buscar algo diferente, fazer algo diferente, e aí a gente foi buscando, chegamos a participar de outros eventos, conversamos com outras pessoas, outros consultores, mas nunca tinha dado estralo, não é isso que a gente precisa, não é isso que basicamente... Não deu match. Não deu match. Você viu lá que nós até tínhamos um processo comercial lá estruturado, mas não funcionava, né? E aí... Por quê? Aí eu acho que vocês tocaram num ponto que eu queria pegar. A Doma, por ser uma empresa de tecnologia, por ter uma equipe profissional bem qualificada, vocês tinham já um processo desenhado. Na tua opinião, o que faltava para dar certo naquele processo? Olha, é uma soma de fatores. Eu acredito que não é só uma coisa. Eu acho que para a gente criar uma analogia para o público, nós tínhamos talvez uma estante de livros cheia de conhecimento e talvez na prática isso tudo não era aplicado, né? E não é querer fazendo propaganda, não puxando para o teu lado, mas a forma com que tu trouxe as técnicas que muitas vezes talvez a gente já tinha lá na nossa estante de livros, veio de uma maneira, de uma praticidade muito mais simples para a gente aplicar no dia a dia. Então, primeiro colocar em prática as coisas que já se tinha talvez um pouco de conhecimento, e tu agregou muito mais, mas faltava algumas coisas chaves para um setor de vendas funcionar, né? Disciplina, empatia, conexão com o cliente. Depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre o que eu mais aprendi contigo, né? Que na minha visão é essa parte da conexão. São coisas fundamentais, assim, né, para a gente, e a gente mudar processos. A nossa política comercial talvez foi um divisor de águas, né? Então,
não só a parte técnica de vendas, mas também a estratégica do negócio, onde a gente corrigiu rumos e talvez se a gente for olhar a grosso modo, o que mais deu resultado foi a parte estratégica de fato, né? Não só a técnica, que com certeza ajudou muito, mas a gente corrigiu o rumo de maneira estratégica, fez a gente ter um resultado aí no segundo trimestre extraordinário. Vamos né? falar de resultado mais para frente, vamos falar de resultado. Mas eu vou passar uma percepção para vocês também. Eu queria pegar um gancho disso que tu falou. Isso não é só na Doma, Patrick. A gente observa com muita frequência, assim, as empresas elas têm um conhecimento acadêmico, elas têm um conhecimento conceitual, elas têm um conhecimento, vamos dizer assim, que está difundido hoje nas redes sociais, nos podcasts, nos materiais todos que a gente tem de apoio. Mas a gente percebe, sim, um desafio na hora da implementação. Execução, né? Execução, que é aquela experiência prática que quando a gente já viveu, né, Aurélio? Muitas vezes, às vezes a gente até complica um pouquinho. Tem tanta informação que acaba se perdendo um pouco. E o que eu, agora dando a minha percepção, quando eu cheguei na Doma, eu vi um grupo altamente qualificado, com altíssimo nível de conhecimento, mas que às vezes até por ter muito conhecimento, complicava a venda. Burocratizava, né? E é algo que realmente o produto de vocês é diferenciado, realmente a empresa construiu assim, não só um produto, mas uma solução que eu acho que é muito robusta, é muito legal gerencialmente, né? E às vezes a comunicação disso, a valorização disso, né? Dentro de um processo que seja também aplicável, execuível. Por isso que eu sempre digo, aqui no Turbina Cast, a nossa conversa é de empresário para empresário. Né? Quem fala de venda aqui vende também no dia a dia, sente as mesmas dores que vocês. E aí, quando eu me deparei com isso, eu disse, puxa vida, é desafiador, porque do ponto de vista conceitual, é uma outra agregação que a gente pode fazer. Mas eu percebi que talvez o tropeço estava na execução. Essa também foi a tua percepção, Aurélio? Me conta um pouquinho. Eu acredito que sim, porque a gente trabalhava a venda e o processo não acontecia. Então, em vez de a gente acreditar no nosso produto, a gente ia fazer concorrência com produtos do mercado mais barato. Então, nós baixava o preço do nosso. Porque tu instala sozinho e outros detalhes, não precisa. Não, nós tínhamos que olhar para o nosso produto. Nós temos qualidade. Uma pesquisa externa de uma empresa aqui de Chapecó que fez para nós, com nossos clientes, nós temos 93% de aprovação. Barbaridade, que legal. Considerando o número de clientes que nós já tínhamos, com 93% de aprovação, é um produto de qualidade. Então, nós tínhamos que acreditar. E faltava esse passo de que, se tu acreditar no teu produto e botar preço e mostrar que ele tem valor, o empresário também vai acreditar. E fazer esse trabalho de conexão, mostrando o produto de verdade como que ele é e o quanto ele pode levar de bem para a empresa. Porque nós nos preocupamos na nossa empresa não de alugar um sistema, ou emprestar um sistema, ou coisa. Não, nós queremos lá resolver o problema do cliente. Fazer ele acontecer. E nós já tínhamos todo esse trabalho. Então, faltava só quantificar ele melhor e trabalhar no cliente mais ideal, aquele que vem para ficar 10, 20 anos conosco, porque nós temos qualidade e temos produto. O cliente ideal. Olha que legal, né? Lá na turbina de vendas, a gente inicia com a preparação, depois nós vamos para a prospecção, depois nós vamos para a solução do problema, depois para a negociação, tratamento de objeções e depois vender a segurança. Tudo isso feito, a empresa se tornando ativa na venda, aí nós turbinamos com uma boa utilização das tecnologias e das redes sociais, dos meios digitais, do marketing digital. Mas quando a gente fala da preparação, uma das primeiras... Vamos dizer assim, uma das primeiras abordagens que nós fizemos com vocês é justamente a definição e qualificação do nosso perfil de cliente ideal. E os empresários, eles mistificam muito isso, né? Os profissionais de marketing criam toda uma tecnologia para tentar identificar a persona, o perfil de cliente ideal, etc. Na maioria das vezes, eu acredito que isso é muito simples. Basta olhar para a nossa base de clientes e ver aquele cliente que a gente mais gosta, aquele que tem mais fit conosco. Andreas, mais gosta por quê? Dá mais faturamento? Também. Dá mais rentabilidade? Também. Dá menos incomodação? Também. Se a gente olhar o cliente que a gente mais gosta, normalmente ele traz tudo isso para nós. E aí basta eu olhar as características dele e replicar. Cadê os outros iguais a ele no mercado, os outros similares a ele?
E quando a gente foi ver isso na Doma, a gente identificou claramente, né, que o que realmente era gostoso de trabalhar eram determinados perfis que estavam bem desenhados. E aí eu quero provocar agora o nosso novo diretor comercial, porque ele veio da área de desenvolvimento, de gestão de produto para a área comercial e se mostrou um grande profissional nessa área, né, Aurélio? Verdade, verdade. E comprou o desafio, disse que ele vai fazer chover lá. E de muita execução, né? Sim, execução. Então, o Patrick veio e ele comprou essa ideia e eu confesso que é muito prazeroso ouvir, mês após mês, ele dizer: batemos um novo recorde de vendas. Hoje vendemos o maior contrato da história da Doma. Dali a pouco ele vem de novo, vendemos o maior contrato da história da Doma. Como é que é isso, cara? Conta para nós. É muito divertido, né, cara? Eu realmente, vindo da área técnica, que é algo mais... você se comunica menos com pessoas, fica mais ali no computador e com os códigos e tudo mais. É uma mudança de chave muito grande, né? Mas o que eu posso te dizer é que talvez gostaria de ter entrado antes nessa área. Olha assim, que cara. legal! É muito conquistador e satisfatório você conseguir fazer a maior venda e ver que você não está empurrando nada para o cliente, você está levando uma baita de uma solução, o cliente está ganhando, né? Que numa venda quem mais tem que ganhar e quem mais ganha é o cliente. E você, por consequência, também está trazendo faturamento para a empresa, batendo recorde, motivando a equipe. Batendo sino, batendo sino, implementamos o sino e isso tá. Hoje de manhã batemos novamente lá. Opa! E estava todo mundo animado, né? E então, cara, é muito prazeroso você motivar a equipe, era algo que faltava um pouco para nós. A gente fazendo uma retrospectiva, a gente falava. Olha, tecnicamente, talvez a gente realmente tenha muito bem, o que falta é execução e motivação no nosso setor de vendas. Tem que ter energia. Vendas, a coisa tem que acontecer no calor, né? E se conectar com o cliente, e isso faltava um pouco para nós, a gente conseguiu implementar isso e, cara, começamos a bater recorde, e em 3 meses aí a gente teve um crescimento que realmente foi um divisor de águas aí. E é muito prazeroso, né? Você aplicar e fica fácil com todo o conhecimento que você trouxe para nós lá. Para mim, vindo de outra área, eu até brincava com a minha equipe lá. Olha, para mim não está sendo muito difícil, porque está desenhado, é só aplicar, né? E talvez é o que falta, às vezes, para muito colaborador, é execução, né, cara? Tá ali o conhecimento, você botar em prática. Então, comecei eu a fazer vendas também, as maiores vendas, para que a gente mostrasse que é possível. Se a gente pegar a técnica e aplicar, ela Dar vai... o exemplo, mostrar o caminho. Acho que o Aurélio também quer fazer uma observação sobre isso, Aurélio. Sim, e nesse trabalho, digamos assim, que aconteceu, essa mudança toda com a parceria contigo ali, é que a gente criou um time de vendas. Qual foi a decisão tomada? Fora os desenvolvedores lá atrás, dali para frente, tudo é um time de vendas. Desde o suporte, desde o pós-venda, desde o atendimento, tudo virou um time de vendas. E hoje, então, a gente está alcançando esses sucessos, batemos o sino, trabalhando, porque tem um grupo, uma equipe inteira por trás que está trabalhando. Pré-vendas está trazendo negócios bons, a equipe de vendedores está trabalhando bem, o pessoal do suporte está dando um bom retorno no atendimento. Então, a gente tem uma equipe toda que constrói esse sucesso. Então, aqui nesse momento, eu acho que é muito justo nós repassarmos para esse pessoal também que o trabalho deles nós estamos reconhecendo e está dando sucesso. E foi o que eu falei para eles, nós temos que levar um trabalho muito bem feito para todo o Brasil poder usar. Porque ele tem condições de ser usado por todos os empresários que querem saber onde é que está o seu dinheiro. É verdade. A frase inicial, né? É verdade, é isso aí. Então, não basta tu fazer um bom produto. E hoje, digamos, uma recomendação para os empresários, fazer um bom produto, tem muita coisa boa no mercado. O brasileiro é um ser diferente, ele produz qualidade, ele produz projeto novo, produtos novos e tudo, cria programas bons e tudo, mas tem que ter uma boa equipe de vendas. É fundamental. Uma coisa que, digamos, eu posso voltar atrás e, digamos, corrigir no meu caminho dentro da Doma é ter partido para montar essa equipe de vendas um período bem antes. Não ter esperado os 13 anos e também eu tinha um outro compromisso pessoal que me ocupava muito, né? Então eu não tomei essa decisão. Isso eu podia ter tomado antes, mas agora estou dentro do prazo, está tudo 10, a empresa está sempre crescendo. Está colhendo os frutos. A gente sempre vinha numa toada normal, né? Desde que a empresa ficou independente, a gente nunca baixou de crescimento em 20% ao ano
em número de clientes e faturamento, né? Então, isso tranquilamente batia os 30%, né? Então, só que agora, ano passado, deu uma parada. Então, foi a hora de fazer uma repaginada e criar esse time de vendas que, graças a Deus, está dando sucesso. O processo, né? O processo de vendas que ele vem junto com essa base, e aí a gente tendo o processo, a gente monta o time sabe o que fazer e aí a gente vai escalando. Quando a gente fala de processo de vendas, e eu falei da preparação, as habilidades comportamentais são importantes, né, Patrick? Eu acho que uma das coisas que tu trouxe foi justamente essa energia que tu falou. E aí, junto com isso, vem a empatia, junto com isso vem a ambição, que nós estamos o tempo todo promovendo lá, né? O Aurélio falou uma coisa aqui que conecta esses aspectos comportamentais. Isso está virando uma cultura na Doma. Mas aí é mérito de vocês. Por quê? Porque eu lembro que as primeiras reuniões já vocês optaram por envolver todo o time lá nos nossos treinamentos. Então a gente está fazendo um treinamento de vendas, mas está lá o pessoal do administrativo financeiro, do marketing, do suporte. Enfim, isso acaba criando uma cultura em toda a empresa voltada para a venda. Esse é um outro aspecto que é interessantíssimo e não existem outras áreas se não houver venda, né? A venda é a ponta de lança. Uma empresa que não vende, ela não tem por que ter financeiro, ter nada, quer dizer, não tem por que existir. Exatamente. Né? Então, essa cultura implementada por vocês de ter a venda permeando todos os setores é uma coisa que também me chamou a atenção lá na Doma e que é mérito de vocês e eu acho bacana, né? Mas eu quero voltar então para o processo. Nos preparamos, temos meta, temos com clareza o nosso público-alvo, definimos lá um plano de voo, né? E aí, entre aspas, tiramos a bunda da cadeira. Nós começamos a ir de encontro ao mercado, nós prospectarmos ativamente, nós mexermos com o mercado e, através disso, agregarmos mais valor à nossa atividade. Quando a gente começou a fazer isso, surgiu a necessidade de ter uma equipe também de pré-venda, ou os SDRs, etc., pesquisa de público-alvo, métodos, técnicas e ferramentas de prospecção, scripts, tudo isso, vamos dizer assim, mexe um pouco, tira a gente da zona de conforto. Como é que vocês lidaram com isso aí? Porque hoje eu vejo que está bem natural lá, né? Foi necessário um realinhamento da equipe, né? O pessoal começar a pensar e uma coisa muito importante que tu sempre citou nas tuas palestras, que a equipe de vendas tem que ter disciplina. Porque, principalmente na Doma, que não é uma venda fácil, é uma venda complexa, que a gente chama, né? Ela tem que ser trabalhada, tu começa a negociar com o cliente hoje, vai 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pode levar mês, 60 dias, 90 dias, é uma venda complexa. Eu, por exemplo, tenho uma venda que a gente está encaminhando agora, que a gente vem namorando há 8 meses. Isso aí. E hoje pode virar uma realidade, que é um grupo, uma franquia de clínicas, que hoje tem 250 clínicas no Brasil. Olha que maravilha. Então, né? já estamos com 2 usando o sistema, testando, e se pode virar uma realidade de 250 clientes. Não, e se testar, vai fechar, né, Patrick? Não tenho dúvidas, porque para quem a gente apresenta, brilha o olho e a coisa gira, né? E isso tem ajudado o trabalho da prospecção, né? E a gente correr atrás do cliente, quebrar o padrão, né? Algo que a gente aprendeu a fazer. Fugir do padrão, né? Quando você vai fazer uma ligação, uma abordagem, se você fizer o básico, todo mundo já faz, né? E a gente correr atrás do nosso cliente ideal, né? E teve um certo momento da empresa que nós chegamos a perder isso. Nós sempre tivemos clientes muito bons desde o princípio, e um certo momento a gente perdeu o rumo do cliente ideal, começamos a pegar clientes ruins que não dava pouco tempo, ia embora ou fechava as portas, ou eram empresas muito pequenas, talvez, e a gente, quando corrigiu ali, voltamos para o prumo e começamos a ir atrás, através da prospecção, começou a aparecer esse tipo de negócio, não só esse, como outros que a gente começou a fazer, buscar dentro dos segmentos que a gente realmente atende, correr atrás, fazer as nossas abordagens, melhorar o processo. Vamos falar desses segmentos para quem está nos assistindo saber, eu tenho uma empresa, que perfil de empresa que tem alinhamento com as ferramentas, as soluções da Doma? Hoje a Doma atua como carro-chefe no varejo, né? Então lojas físicas, lojas online em geral, dos segmentos materiais de construção, móveis, roupas, né? Segmento de moda, material elétrico, ferragens,
Lojas em geral, varejo em geral, Óticas. óticas, atacados, distribuidores, a gente atende muito bem. Então, toda a parte do varejo é o nosso carro-chefe. Temos soluções na área da indústria também, então fábricas de pequeno porte, né? O varejo a gente atua em pequena e média e a indústria em fábricas de pequeno porte, com algumas soluções desde controle de produtividade a controle de produção também, né? Então são os nossos carro-chefe. Hoje a gente está em 18 estados, estávamos em 17, já estamos em 18 estados no Brasil, com uma satisfação muito grande. E a Doma ela tem como um propósito facilitar a gestão e proporcionar crescimento. Então, a gente busca empresários que tenham esse fit com o produto, que realmente queiram crescer e usar nossas soluções para crescer, né? E a gente tem conseguido levar isso e a gente fica com muita satisfação quando a gente vê o cliente realmente crescendo, evoluindo, né? Por isso essa questão das franquias, nós já fechamos 3, 4 negócios em franquias aí nos últimos meses e vendo esse potencial de crescimento deles e a gente crescendo junto com eles, o cliente crescendo junto com nós. E isso tudo veio através dessas prospecções ativas, né, que a gente fez, né? Antes a gente esperava muito vir o cliente, nós temos lá o nosso marketing digital interno, a gente faz muito marketing e vem clientes bons, com certeza, mas quando você vai atrás, você segmenta muito melhor e encontra o cliente que você quer, né? E aí nós até brincávamos lá na nossa equipe que a gente vai atacar as cidades como um sniper, né? Indo direto no cliente, aquele que a gente acredita que tem potencial para a nossa solução crescer, a fazer o negócio dele girar mais, né? Um detalhezinho. Sabe qual é o cliente que mais gosta da Doma? Que ele passa a usar a Doma. Qual é o cliente que mais gosta da Doma quando começa a usar? Qual é? Aquele que já tinha um outro sistema anterior. Porque ele sabe qual é o diferencial da Doma. Muitas pessoas pegaram e estavam usando um sistema diferencial do mercado, aí pegou a Doma dele e chega e disse para mim, cara, eu nunca pensei que pudesse ter um sistema que fosse tão fácil de usar, tão intuitivo, tão fácil e com tantas informações e com tanto resultado. Ele disse, pô, se eu sabia disso, tinha migrado antes. Então, a gente busca bastante cliente que quer estar insatisfeito com o sistema que tem hoje, pega a Doma, dá uma conversada com nós e tu vai ver como nós podemos te ajudar de forma diferente. A tecnologia web, os painéis gerenciais, né, os dashboards que vocês têm, realmente é uma interface bacana, traz uma série de informações gerenciais ricas, né, para o varejo, principalmente, eu vi. Então, isso realmente traz um diferencial para quem está usando e traz muita capacidade de gestão também. E falando de capacidade de gestão, dentro da construção do processo da turbina de vendas, à medida que a gente tem o processo, que a gente especializa o processo, que a gente implementa as técnicas, naturalmente vai surgindo a necessidade de especialização da própria equipe. Então surge a figura do SDR, surge a figura do closer, quer dizer, a gente vai ter o CS depois. Agora, essa especialização implicou também numa mudança de perfil dos profissionais que vocês têm hoje lá, né? E isso só foi possível em função de uma decisão estratégica de vocês, porque a gente traz, eu sempre digo, né? O consultor, ele dá o palpite, ele até traz a experiência dele, ele apresenta cases de sucesso, mas o empresário tem que bancar isso e executar. Uma coisa que me chamou muita atenção na Doma é que vocês foram muito rápidos, assim, na execução. E hoje nós temos um time lá de especialistas, de pré-venda, de venda. Isso foi confiança mesmo no trabalho? Vocês já tinham essa ideia, Aurélio? Como é que foi para ti, assim, reestruturar a tua equipe? Bom, a gente sabia que qual é o rumo que nós tínhamos que tomar, que era botar o nosso produto no mercado. Eu e o Patrick sempre acreditamos na qualidade do nosso produto. E o que faltava era montar um time de vendas. A gente estava vendendo, mas o vendedor também ganhava a comissão dele e tal. E a partir do momento que a gente fez essa repaginação do nosso sistema de vendas, o maior resultado para convencer o time a fazer a coisa funcionar foi o resultado do próprio vendedor, né? O cara dobrou a comissão dele no mês, no segundo mês de novo. Então, o time todo abraçou a causa, viu que tem resultado. Se o bolso dele, do vendedor que trabalha para nós, que é o cara que bota o nosso produto no mercado, e ele bota a confiança, porque ele sabe que está entregando um produto de qualidade para o cliente, para o empresário que vai usar o sistema, então ele pode trabalhar seriamente, então ele sentiu no bolso, e todo mundo viu esse resultado. Aí foi muito fácil a gente fazer essa mudança toda, e a gente sabia que a gente precisava, e com a tua parceria,
tocar virar a chapa e fazer uma novidade, né? Que legal. Me marcou muito uma frase que você me falou um dia e ela, para mim, que me deu o empurrão que faltava, né? Que é, eu gosto de errar um erro novo, né? Porque daí com o erro novo você aprende alguma coisa, né? O erro velho vai continuar. Talvez tu erre, talvez não erre, mas se você errar não aprendeu nada, né? E isso ajudou nós a embasar muitas decisões lá. E principalmente para a gente implantar essa cultura de alta performance que a gente deveria ter no time de vendas e transformar o time de vendas em alta performance mesmo, deixar claro para as pessoas e equipes a equipe que estava ali que agora é alta performance, para que a gente entregue resultado para a empresa, para o cliente e para o colaborador também, como o Aurélio falou. E se a gente não implantar a cultura de alta performance, algum desses 3 pilarzinhos aqui vai ficar meio insatisfeito com o negócio. E aí a própria equipe ali que talvez não se conectou muito com esse propósito de alta performance já sentiu e então a gente viu que estava no rumo certo, não, agora a coisa vai engrenar, temos certeza disso e vamos executar logo, mudar, porque a gente precisa de agilidade para que a coisa gere o resultado que a gente precisa, né? Então, tomar a decisão, não ter medo de tomar a decisão. E empresário é assim, né, Andreas? A gente tem que tomar as decisões, nem sempre elas agradam todo mundo e... Um fator que foi, na minha concepção, assim, foi fantástico lá, foi justamente a agregação de valor pela qualificação da venda, né? Hoje a Doma subiu o ticket médio, ela consegue posicionar melhor e até, diria, de maneira mais justa, porque vocês entregam muito, né? O ticket médio de vocês. Isso eu percebo que também houve uma evolução do time comercial nesse sentido. Porque antigamente parece que tinha muita insegurança, porque via lá no mercado um sistema inferior sendo vendido num preço quase que irrisório, né? A recorrência lá. E vocês conseguiram perceber isso, mas não só perceber, conseguiram apresentar tecnicamente isso para o mercado, demonstrando o valor sob a ótica do cliente. Essa evolução, vamos dizer, técnica na parte de vendas, trouxe um resultado muito grande em termos de ticket médio, em termos de faturamento, consequentemente, né? É mais legal hoje? Muito bom, né? Toda a equipe fica com um sorriso grande quando fecha uma venda, né? Porque realmente você vê que tanto o cliente está satisfeito, está ganhando com uma solução e a gente também está sendo mais valorizado, né? E isso gerou um crescimento aí para a empresa no segundo trimestre de 28% no faturamento. Que loucura. E esse mês aí nós estamos para quebrar todos os recordes de novo. É algo que nosso negócio tem 2 tipos de venda, né? A parte da implantação, o setup, que a gente chama, e o MRR, que são as mensalidades, né? Então, no setup, esse mês, nós estamos no dia 22, hoje, né? Gravando aqui. Nós já dobramos o valor do mês passado, que já era o recorde do maior dos últimos 3, 4 anos, era o recorde de vendas de setup no mês passado, né? Ah, mas que loucura isso aí, hein? E de mensalidade também estamos crescendo ali 20%, 30% hoje, sem finalizar o mês ainda. E prometendo para o mês que vem já um aumento maior ainda. Vamos dar uma pensada junto aqui, né? Olha que vibe que a gente está aqui, comemorando resultados e falando da turbina de vendas que está ocorrendo lá na Doma. Vamos fazer agora um paralelo com o mercado. A gente ouve falar muito, assim, uma visão muito pessimista do mercado, fala-se muito em crise, em isso e aquilo, e a política interferindo. E eu lá no ano passado ainda, eu falei numa das palestras aí que eu resolvi não participar desse evento macabro que é crise, né? Eu gosto de fechar os ouvidos para isso, mirar no objetivo e fazer a minha parte, porque aí o crescimento vem. E nas minhas empresas também a gente está experimentando esse crescimento. O mês de julho foi fantástico para nós. Hoje à tarde eu estava com outro cliente nosso que em breve estará aqui também, né? Comemorando os resultados da turbina de vendas. Eles também tiveram um mês de julho muito bom. E agora estou vendo que vocês estão batendo todos os recordes. Por que algumas empresas estão colhendo esses resultados e por que outras ainda ficam patinando e reclamando da crise, Aurélio? Você aqui, com toda a tua experiência aí. Na verdade, a crise ela existe mais num sentimento pessoal.
O governo, muitas vezes, atrapalha os negócios dos empresários. Mas isso não significa que tu precisa te acomodar ou aceitar esse atrapalho. Tu pode reagir e enfrentar o mercado. E tem clientes, o mercado continua, o povo continua comprando, continua usando, a roda continua a girar. Um pouco mais devagar, mas ela continua a girar. E a gente não parou para pensar de que isso pudesse travar ou coisa parecida. A gente simplesmente atacou, sabendo que tem espaço no mercado, tem gente precisando da solução. Nós estamos aqui comemorando porque nós estamos vendendo melhor para nós, com valor mais agregado, só que, por outro lado, nós estamos levando a clientes que não sabiam que nós existia um produto de qualidade, eles estão pagando com satisfação. Não, beleza, o negócio está bom, é o que eu preciso, o valor está bom e tal. E antes a gente não chegava nesses clientes. Então, tem mercado, tem tudo, e a crise existe, mas tu não precisa parar com ela. Tu pode continuar, o mercado continua, a roda continua rodando. Investimento. Então, um exemplo bem claro, o nosso resultado aí que a gente está tendo mês a mês, no momento que o país estava numa dificuldade, mas... A Doma também não quis participar dessa festa. A Doma não quer aí. participar dessa festa para baixo, não. É para jogar para cima. Uma coisa importante no time de vendas é motivação. Tu tem que jogar o time para cima. Tu não pode olhar os pontos negativos da venda. Tu não pode olhar o cliente que tu perdeu. Tem que comemorar o cara que tu conquistou. Porque, na verdade, tu não perdeu o cliente. Tu simplesmente, como tu mesmo explicou nas nossas palestras tuas, tu simplesmente deixou o negócio para o ano que vem continuar. Aquele que tu não vendeu hoje. Olha aquele que tu vendeu, comemora aquele que tu vendeu e segue para frente. Ano que vem tu volta naquele cara lá e faz um negócio com ele, que vai ver que vocês estão fazendo diferença no mercado. E lá tem um CRM bom também para acompanhar. Tudo organizadinho. Então temos método, temos técnica, temos ferramenta, convertemos bem usando o Spin Selling lá. Spin. Sabe que eu falo muito de Spin e eu quero um depoimento teu agora, Patrick. Porque eu estava conversando com um grupo essa semana e eles me disseram, olha, Andreas, eu li o Spin, eu tentei aplicar aqui, para mim não funcionou muito bem. E aí, numa conversa bem simples, ficou claro por que não funcionou. Porque o Spin, na teoria, é uma coisa, na prática é outra. Eu preciso ter clareza qual a pergunta aberta que o meu profissional de vendas deve fazer para o potencial cliente. Uma das coisas legais lá do nosso trabalho é que a gente, de forma customizada, para cada cliente, a gente cria as perguntas adequadas. E isso com enorme variedade de modelos de pergunta para que cada ocasião seja usada a mais apropriada. E isso traz uma visão muito prática do Spin, né? Foge um pouco daquele modelo conceitual muito robusto e traz para um dia a dia do vendedor, uma linguagem mais simples. E a gente tem percebido que isso tem ajudado muito as empresas a converter mais. Lá na Doma, tu acha que esse foi um fator decisivo? O que mais te chamou a atenção lá na aplicação do Spin Selling hoje? Com certeza. O conceito sempre existia, essas vendas consultivas, né? A venda complexa, mas isso na prática muitas vezes é muito difícil para aplicar, né? Então, trazendo de uma maneira desenhada e personalizada para a nossa necessidade, facilitou muito o dia a dia. Porque você não pode falar sobre faturamento com o cliente no começo, você tem que seguir o processo. E o Spin, ele deixa muito desenhado esse processo. Você começa lá na situação, depois vai para o problema, encontra os problemas, implica aquela dor que o cliente possa ter para apertar a ferida, né? Fazer ele sentir aquilo. E muitas vezes você tem que fazer o cliente perceber, né, algum problema que talvez ele não esteja enxergando na empresa dele. Então é muito comum nós ligar para um cliente hoje, através da nossa prospecção ativa, não, eu estou satisfeito, tá bom aqui. Aí com o Spin, com técnicas consultivas, você começa a fazer perguntas abertas, não é aquela pergunta de sim e não vira um questionário, vira uma conversa de alto nível, né? Como funciona essa parte na gestão da sua empresa, como funciona isso? Você vai entendendo primeiramente numa situação, num formato mais suave, para o cliente entender que é uma conversa de alto nível, para o cliente entender e se abrindo com você, né? É uma construção, né? Uma construção, e aí aos poucos ele vai te contando problemas que ele possa ter ali no dia a dia dele, né? Então a gente brincou numa pergunta que a gente fez lá, né? O que você mais gosta no seu sistema, né?
E nessa pergunta, muitas vezes o cliente se abre e fala todos os problemas dele. Então, você está perguntando para ele os problemas dele de uma maneira positiva, de uma maneira... então, a gente criou os nossos apelos, né? Nossa lista de apelos lá, que é aquilo que gera curiosidade, a pulguinha atrás da orelha, e tudo de uma maneira que fica fácil do cliente entender e lembrar daquele problema. E não você vender, eu estou vendendo esse produto, eu tenho um dashboard de vendas, mas para que serve esse dashboard de vendas que nós temos lá no Doma, né? Então, como funciona a análise de indicadores da sua empresa quando vira o mês? Você começa a falar do problema do cliente, se coloca no lado dele. E seguindo o SPIN, você vai seguindo isso passo a passo desenhado, implica, mostra para ele uma necessidade de solução. Aí a venda vai fluindo naturalmente, a conversa vai... Aí não é vender, né? Aí é ajudar o cliente a comprar. Exato. Aí é construir a solução para ele, né? Eu chamo isso a arte da venda. A arte Como da tem venda. os filmes, né? A arte do roubo, a arte do amor, nós criamos a arte de vender. Olha aí que legal. E é uma coisa muito bonita, muito interessante, digamos assim, mas tu cria toda uma técnica para forçar o teu cliente a comprar. Não. Nós criamos uma técnica para poder mostrar para o cliente o quanto nós podemos ajudar ele na solução do problema do dia a dia dele, entregando para ele uma ferramenta fácil, viável, robusta, boa de usar. E não é nós que estamos inventando isso, é o cliente que adquiriu o nosso sistema que nos dá esse feedback. Realmente faz a diferença, é um produto bom. E aí sobra o quê? Quem quer saber como é que a Doma funciona, o que a Doma faz, vem procurar a gente, vem conversar, vamos fazer negócio. Siga a Doma, né? @siga Doma, Siga a o Doma no perfil Instagram. lá no Instagram. Vamos Exato. fazer propaganda da Doma aí. Perfeitamente. Que legal. Agora, vamos lá. Aí a gente vem construindo o processo. Daí a gente faz o SPIN, bacana, tal. E aí a gente está conectado com o cliente no sentido de construir a melhor solução para ele. Aí nós vamos para a negociação. Surgem as objeções, a gente trata essas objeções. Aliás, lá no nosso método tem, inclusive, as perguntas para tratamento de objeções, né? E o que eu vejo? A nossa intenção, quando a gente cria tudo isso, usando os termos que vocês usaram no início, é colocar na estante todas as ferramentas que estão à nossa disposição para usá-las. Agora, não significa também que eu tenha que usar todas o tempo todo, né? Cada caso é um caso, cada venda é uma venda, e aí eu, conforme vou necessitando, eu vou buscando e usando uma ferramenta ou outra. Agora, diante disso, a venda vai ficando fluida e nós chegamos no momento da negociação. Eu lembro quando eu fui fazer o treinamento lá e falar de método Harvard, método FBI, parecia umas coisas assim fora da realidade, né? E geralmente quando a gente vê isso na bibliografia, na internet e tal, fica uma coisa distante do nosso dia a dia empresarial. O que a gente faz é desmistificar isso, trazer para uma forma prática, olhar para o cliente e entender lá o que é ganhar para o cliente, o que o cliente está buscando ganhar, né? E à medida que a gente identifica isso, a gente procura gerar esse ganho para ele. Isso também tende a aumentar a conversão, né? Vocês perceberam assim também lá na equipe de closers, de fechadores de negócio lá, essa melhoria na conversão pelo uso das técnicas de negociação, Patrick? Com certeza, e essa questão da conexão, da empatia com o cliente, talvez foi um grande diferencial, que quando chegava lá a gente tinha muita objeção de preço, né? Sempre esbarra no final do preço, e se você chegou lá com objeção de preço, muito provavelmente alguma coisa você errou dali para trás, né? Não é lá que você vai ter que corrigir, né? Então, você se conectado com o cliente profundamente, talvez foi o que eu mais aprendi de técnica de negociação contigo. Para mim, o que tem mais feito diferencial na hora de vender, porque eu gosto de estar lá no jogo, vendendo também, não no só gerenciando a equipe é fácil, né? Mole. Eu quero estar lá na frente. Mole não, mas eu quero estar lá na frente vendendo, né? E isso é o que mais me gerou e poder fazer as vendas, a maior venda da Doma, que você citou antes, foi essa conexão. Acho que foi o que eu mais aprendi contigo, o diferencial para mim tá trazendo. É você se conectar com o cliente, se colocar no lugar dele, para que esse produto é bom, por quê para o cliente, o que ajuda na vida dele, não na tua. Por mais que o sistema possa ter lá diversas funcionalidades, dashboard daquilo, ranking disso, ranking daquilo, isso serve para quê para o cliente? Tirar os olhos do produto e botar os olhos no cliente. Botar os olhos no cliente.
E a partir disso eu aprendi a me conectar, né? O rapport com o cliente, usar essa empatia que é fazer o cliente gostar de você. Quando eu aprendi isso profundamente, eu aprendi que eu tinha que me conectar. Eu cheguei a fazer venda, fiz algumas recentes, assim, com os maiores valores também, sem apresentar muito o produto. O cara confiou tanto naquilo que eu estava falando, porque eu me conectei profundamente com ele, né? Então, entender qual que é a vida dele, como é que é a família dele, como é que é a empresa, a história da empresa dele, por que que ele está ali, aonde ele quer chegar, o que que ele precisa para crescer, que o nosso propósito é ajudar o cliente a crescer, o que que ele precisa no dia a dia da empresa dele. O problema dele é estoque, é financeiro, é lucro, é venda, o que que ele precisa e o que que a minha solução pode ajudar ele a alcançar o objetivo dele, não o meu, né? Perfeito. E quando eu aprendi a me conectar profundamente com o cliente, entendendo, se colocando no lugar dele, melhorou muito. E isso a gente tem passado para a nossa equipe. E isso tem feito que a nossa conversão aumentasse muito, principalmente tirando as objeções de preço, que a gente tem lá todo o tratamento de objeções, mas chegava nesse momento, era sempre uma objeção de preço. E quando a gente se conecta hoje com o cliente, o fechamento da venda ele acaba sendo muito rápido, inclusive. Você mostra um interesse genuíno, ele percebe isso e aí ele constrói a solução e quando chega no momento da negociação ela é só um ajuste, porque toda a construção foi feita em conjunto, né? Então agora nós só precisamos ajustar aqui a política comercial. Uma coisa que eu lembro que você nos citou lá e eu brinco com a equipe bastante e uso isso, que é quando a gente está vendendo um produto, e aí voltando àquela crença, não é o melhor produto e não é o melhor preço que vai vender, né? É óbvio que nós temos um produto de alta qualidade, isso ajuda muito, mas é o você vendedor aqui contra o vendedor do outro produto. O cliente ele tem um problema, ele quer resolver aquele problema. E às vezes é um gurizinho lá, né? Tu até brincou, um gurizinho de 18 anos lá que tu tá perdendo a venda, né? E isso fez a gente entender que a gente precisava evoluir nesse sentido e mostrar valor e o cliente busca segurança. E quando a gente aprendeu a se conectar com o cliente profundamente, o cliente sente mais segurança em nós do que no concorrente. E por conta disso ele acaba fechando com nós. Olha que legal, né? Uma coisa legal, Aurélio, é que a Doma está no DNA da Doma. A Doma começou cedo no marketing digital. E vocês já tinham uma boa dinâmica, né? E isso eu vejo que hoje está conectando com todo o nosso processo comercial. E obviamente que alguns ajustes, né, para tornar isso uma coisa mais efetiva, né? É o marketing realmente voltado para a venda, porque o marketing só tem razão de existir se ele gerar venda, né? Então, o marketing conectado com a vendas, gerando crescimento, mas vocês já tinham esse DNA de trabalhar bem, né? Tanto o marketing institucional, enfim, do produto. E isso você acha que está sendo mais bem aproveitado hoje com o processo de vendas mais redondo? Como é que é a tua visão dessa conexão do marketing com as vendas? Com certeza, desde o princípio a gente tem uma pessoa que é a Daniela, a Dani, que está conosco há um bom tempo, fazendo um trabalho muito caprichado no marketing. A gente postava o nosso conteúdo, tinha um trabalho bom, a gente tinha bom retorno de clientes, mas agora a gente, digamos assim, está numa nova live, dá para dizer. A gente mudou esse sistema, mudou um pouco as postagens, melhorou o produto que a gente está colocando e juntamente com a pré-venda hoje está dando um bom retorno para nós e eu acho que faz parte do processo todo, né? Que tu não pode ficar só atrelado a um sistema de vendas. E essas postagens nos meios sociais, nas redes sociais, é muito interessante e tá dando resultado. Um ajuda o outro, né, Andreas? A gente percebe isso, que às vezes quando você põe energia só num lugar, para de fazer a outra coisa, parece que o resultado no fim é o mesmo, não, em vez de somar, né? E quando você percebe que o marketing pode ajudar a pré-vendas, que o marketing pode ajudar a vendas a ganhar autoridade e aí fechar mais negócios, a nossa marca ser mais vista e com isso trazer equipe melhor, trazer clientes melhores, sentirem mais autoridade, um vai ajudando o outro e vira um processo, um time de vendas de fato, onde todo mundo ajuda a fechar aquela negociação. Então é óbvio que lá é o vendedor batendo o sino no final da venda, mas para ele bater o sino, por trás disso veio toda uma construção
que com o marketing impulsiona muito, né? Tanto o trabalho de marca, que é essencial para que a empresa seja muito vista como ter uma autoridade, se o cliente sentir confiança naquela empresa, naquela marca, né? Quanto o trabalho de marketing digital que vai trazer esse cliente até nós, né? Então, um ajuda o outro, conecta lá com a prospecção e com a equipe de vendas, a coisa começa a acelerar e tem várias frentes de canais trazendo o cliente e isso acelera o processo de vendas. Um detalhe importante, que o Anderson sempre elogiou a nossa equipe de marketing, nas redes sociais, o nosso trabalho, as nossas colocações, as postagens, e todo cliente que entra, ele vai para a rede social nossa e é espalhada para todo o Brasil. Hoje estamos em 18 estados do Brasil com esse trabalho todo, mas faltava alguma coisa nesse processo. O marketing estava funcionando bem, o trabalho estava funcionando bem, faltava, digamos assim, tecnicamente, qualificação e organização profissional no departamento de vendas. Ali que nós fizemos a virada de chave. Seguindo, digamos, uma frase que eu sempre usou, tem que ter disciplina a equipe. Tem que ter o processo, tem que ter a maneira de fazer aquilo se tornar verdade. Constância, né? Constância. Eu trabalho todo. Então, é muito importante o marketing, ele precisa, ele é extremamente necessário, mas tem que ter uma equipe disciplinada para seguir esse processo todo, que daí o processo acontece. Como o Patrick falou, é um conjunto de fatores que fazem acontecer. A turbina de vendas, ela tem dois grandes momentos, né? O primeiro que é transformar a organização numa organização ativa em vendas, e depois dela se tornar ativa, aí a gente sim potencializar isso com o digital e aí exponencializar, que é a turbina. O que a gente percebe na Doma é que isso está começando a ficar perfeitamente casado, né? A coisa está conectada, ela está gerando esse resultado que nós esperávamos e isso vai de uma maneira muito fluida, porque é construída dessa forma também. Isso tem gerado essa percepção para vocês também, Patrick? Com certeza, a turbina inversa, né? O funil inverso, é isso. O pessoal, quando você apresentou esse desenho para nós, o pessoal enraizou isso aí e comprou. E por isso a gente fala muito em disciplina, né? Um time sem disciplina, ele não compra junto, ele não veste a camisa do time e não compra as ideias. Então, quando você apresentou aquele desenho da turbina inversa, fazendo uma ação para gerar vários resultados embaixo da ponta do funil, o time comprou, enraizou isso e começou a ir atrás de ações que fizessem isso ser verdade, né? Então a gente começou a ir atrás de consultores, fechar parcerias, porque um consultor poderia abrir vários negócios. A gente começou os nossos vendedores ir atrás de parceiros estratégicos que pudessem gerar isso. O nosso marketing também começar a fazer ações que pudessem gerar em grande escala um volume de clientes maior. E isso começou a fazer a engrenagem girar cada vez mais rápido, né? E essa disciplina que o time colocou, eu até quero lembrar um dos meses que um dia tu veio lá, acho que era na metade do mês, tu me perguntou como é que tá esse mês, eu falei, péssimo, né? E era o pior mês, talvez, né? Isso há 2, 3 meses atrás, né? E aí a gente falava sobre crise, sobre, né? Será que é a crise? Será que é o quê? Né? E nós falamos, não, isso não tá no nosso vocabulário, né? E no dia seguinte eu reuni a equipe e nós conversamos sobre isso. Todo mundo tá junto, todo mundo veste a camisa, a disciplina aqui tá na cabeça de todo mundo mesmo, porque tava todo mundo ficando meio desmotivado, porque... E a pergunta foi, o que vocês vão fazer para mudar isso? Exatamente, o que nós vamos fazer para fazer diferente? Se nós ficar assim, continuar, nós vamos lomba abaixo, vamos fechar o mês sendo o pior mês mesmo, né? E essa questão da gente fazer algo diferente, porque a motivação no dia seguinte ela vai embora, mesmo que você vai estar motivado. Então a disciplina ela é fundamental. Nós reunimos a equipe, conversamos, o que nós vamos fazer diferente? Não, todo mundo vai dar um gás a mais, vai se doar um pouquinho a mais, vamos fazer mais ações e o pior mês até o dia 15 virou o melhor mês até o final do mês. Que loucura. Naquele mês, nós batemos recorde de vendas também. Eu lembro disso, né? Então, por conta da execução, né? Agora, execução com método, com técnica, com ferramenta, sabendo para onde vai, aí é uma execução que produz resultado, né? O que não dá é para a gente ter execução para o lado errado.
sem saber, de forma desorganizada, sem saber para onde vai. Então, o bacana de se criar um processo de vendas, de se criar a turbina de vendas, é que você tem essas etapas claramente definidas, sabe para onde vai e executa para a direção correta. Agora, a gente está se aproximando do final do nosso... Pô, dá para falar 2 dias aqui, né? Mas a gente vai se aproximando para a fase final. Eu queria muito ouvir vocês assim, perspectivas daqui para frente da Doma, né? Então, fale um pouquinho para a nossa audiência, o que aconteceu de bom esse ano, o que está acontecendo de bom esse ano, o que são as perspectivas agora para os próximos meses, primeiro o Aurélio, depois o Patrick, né? Para a gente também motivar e inspirar quem está aí nos acompanhando e talvez pensando o que eu posso fazer no meu negócio para gerar essa turbina também, né? Depois de toda a virada de mês que a gente fez, de toda essa revolução do departamento de vendas e criamos novas perspectivas de vendas, crescimentos, fechando negócios diferenciados hoje, aumentando consideravelmente o faturamento numa questão de 90 dias. Então, as perspectivas são as melhores possíveis, né? O que a gente vai fazer? A gente não vai tirar o pé do acelerador. Olha que legal. Vamos continuar firme, vamos trabalhar a pré-venda e o meio digital para criar mais oportunidade, chegar a mais número de empresários que estão precisando de uma solução para resolver o seu problema. E assim, nós vamos levar para esse pessoal um produto bom, de qualidade, e seguindo, aumentando o crescimento, aumentando o time de vendas, e vamos continuar. Se lá no Brasília, se querem fazer crise, aqui não. Aqui nós vamos trabalhar, acelerar e vamos crescer, com o pé no acelerador. Que legal. Já falei para você que nós, no segundo trimestre, a gente cresceu 28%. Nessa levada, a perspectiva até o final do ano é crescer 50% o faturamento da empresa em comparação ao ano passado, né? O que para nós provavelmente vai ser o recorde de crescimento que a gente já teve, né? E então, assim, hoje nós temos um processo montado, estruturado, uma máquina de vendas realmente pronta para escalar, né? E hoje nós temos 17 pessoas na equipe, na Doma, nós somos 17 pessoas, e essa equipe está pronta para a gente plugar mais 5, 10 pessoas nos próximos meses, né? E isso a gente sentia que nós nunca fizemos uma inserção de tantas pessoas ao mesmo tempo, que não sentia pronto para escalar o negócio, não via um modelo escalável, né? E empresa de software, você sabe, a gente busca essa escalabilidade porque o nosso segmento permite uma escala muito rápida, né? A gente vê cases aí, Brasil afora, muito grandes. E hoje a gente se sente pronto para fazer isso. Com a nossa equipe lá, hoje nós estamos em 17 pessoas, mas pronto para colocar mais gente na pré-venda, no setor de vendas, aumentando o investimento em marketing que a gente tem feito nos últimos meses, o resultado tem mostrado, e aquilo que eu falava, uma coisa leva a outra, né? O nosso marketing trouxe, no começo do mês, inclusive, houve um aumento de 40% na conversão nas campanhas aqui. Opa, então vamos aumentar o negócio, porque uma coisa vai levando a outra, a coisa vai evoluindo. Então a perspectiva é a melhor possível. Hoje nós temos um processo comercial desde a prospecção, negociação, né, a solução, até o fechamento e pós-venda, todo desenhado, estruturado, pronto para colocar mais tanto grana, quanto pessoas, quanto tecnologia para fazer a coisa girar mais, escalar o nosso negócio, tanto em volume de clientes quanto faturamento, que é o nosso foco hoje. Isso é algo que você nos trouxe, não só a parte técnica, mas a parte como um conselheiro da nossa empresa, né? Onde nos mudou o rumo do negócio, não para focar só em número de clientes, mas principalmente em faturamento, né? E isso fez a gente subir ticket médio. Não só fazer barulho, mas ganhar dinheiro também, né? Ganhar dinheiro, fez a gente subir o nosso ticket médio. Hoje a gente dobrou o preço do produto e vende mais do que vendia antes, né? Então, as perspectivas são as melhores possíveis. Dá um corte bom, hein? Dobrou o preço do produto e vende mais do que vendia antes. É a realidade, né? É a verdade. Uma realidade. E tu sabe que em nível de setup, como a gente falava, o número é muito maior do que o dobro do que a gente praticava antes. E parece que o cliente confia mais ainda no produto. Né? E eu vou botar um veneno agora, que a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast aqui, que para mim é uma honra tê-los recebido, ouvir tanta coisa boa que está acontecendo aqui na Doma, né? E a gente poder participar dessa construção junto com vocês, mas eu vou botar um veneno.
Quando eu fui para São Paulo lá fazer uma mentoria lá com o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, eu fui de peito estufado como profissional da área, porque tenho também uma empresa de software que a cada ano normalmente nós dobramos lá a nossa venda. E esse ano não estava sendo diferente, a gente estava dobrando também. E eu cheguei lá e ele olhou para mim, dobrou, e por que não está crescendo 10 vezes? Né? Eu vou botar o mesmo veneno para vocês, por que não cresce 10 vezes? E isso mexeu tanto comigo que nós retornamos para a base e eu acredito que vamos triplicar a venda esse ano. Não vamos chegar a 10 vezes, mas vai ser mais do que as 2 vezes, né? Então, temos sim espaço, concordo com vocês, acho que vocês estão com a turbina lá madurinha, né? Tem sim a possibilidade de crescer mais do que 50%, né? Principalmente porque agora é clonar, né? Clonar, e vocês têm executado dessa forma, então não tenho dúvida que o futuro da Doma é brilhante, e o futuro da sua empresa também pode ser brilhante aplicando a turbina de vendas. Então entre em contato conosco, vamos trabalhar a turbina de vendas aí na sua empresa, potencializar os seus resultados e fazer que nem a Doma, subir o ticket médio e vender muito mais. Então, agradeço a presença de vocês, deixo para vocês darem a despedida de vocês também, Aurélio e Patrick, dizer que foi uma honra recebê-los aqui, e da minha parte também agradeço e já me despeço da nossa audiência. Fiquem à vontade. Quando a gente começou a conversa, eu falei que eu queria aumentar em 2 anos 300% o faturamento da empresa, certo? Então não era 10 vezes, mas era 3 vezes. Hoje você acredita? Hoje eu acredito e eu tenho certeza que a gente vai alcançar. 24 meses, nós estamos agora no trabalho de 6 meses, né? Por aí, então esse crescimento é bem palpável, bem fácil de chegar. E nós vamos chegar e nós vamos trabalhar. Por quê? Porque a gente tem uma estruturação, uma organização, uma equipe composta de 17 pessoas que hoje somam juntos. É uma equipe só, é um conjunto só e está rodando perfeitamente. Então, nesse momento, a gente tem que dizer muito obrigado, né? Por ter entrado na nossa equipe, na nossa empresa, ter nos ajudado a buscar esse resultado, que eu sabia que ele estava ali disponível, só faltava uma maneira de fazer ele acontecer. E você conseguiu fazer isso para nós. Eu agradeço a confiança, Patrick. Eu reforço o agradecimento à tua pessoa, tem feito um diferencial gigante no nosso negócio. Para mim é uma honra estar aqui em meio a tantos clientes grandes que você tem aí, né? Fico lisonjeado mesmo estar aqui, estou me divertindo muito com isso aí, alcançando o resultado. E quero deixar aqui um recado para você que não conhece a Doma, pesquise nós aí nas redes sociais, @siga a Doma, o nosso site domagestão.com.br, foco em crescer o seu negócio, buscando alavancar o seu negócio junto conosco, né? Então, foi um prazer estar aqui, ter essa conversa, falar sobre vendas, que hoje minha nova paixão aí é vender, cara, e estou muito animado com isso. Isso é um vírus que pega a gente mesmo. Pega contagia, mesmo. contagia. Contagia muito então, para mim, foi uma honra estar aqui. Então, obrigado. Curta, compartilhe o podcast se você achou que realmente agregou valor para você. E acompanhe o TurbinaCast sempre conosco aqui. Obrigado. Tudo de bom para vocês.